Os filmes de lobisomem são um subgênero emocionante e assustador do cinema de terror. Se você é um fã de histórias sobrenaturais, transformações aterrorizantes e criaturas selvagens, então está no lugar certo. Vamos apresentar os melhores filmes de lobisomem que você precisa assistir. Prepare-se para emoções intensas e muitos pelos voando. Começamos a nossa lista com um clássico do gênero. Dirigido por John Landis, este filme é uma combinação perfeita de horror e comédia. A história gira em torno de dois amigos americanos que são atacados por um lobisomem durante uma viagem a Londres. O filme é conhecido por seus efeitos especiais impressionantes e pela incrível transformação do protagonista. Prepare-se para risadas e sustos. Antes de nos aprofundarmos na trama, vamos conhecer os personagens principais. Um lobisomem americano em Londres é estrelado por David e Jack, dois jovens americanos que estão viajando pela Inglaterra. Sua jornada toma um rumo sombrio quando eles são atacados por uma criatura assustadora nas colinas da Inglaterra. A atmosfera sombria e assustadora deste filme é um dos seus maiores destaques. O diretor John Landis conseguiu criar uma combinação perfeita de terror e comédia, tornando-o um verdadeiro clássico do gênero. A trama se desenrola lentamente, aumentando a tensão à medida que David começa a experimentar estranhas transformações e pesadelos vívidos. Um dos aspectos mais impressionantes do filme é a maquiagem e os efeitos especiais. Rick Baker, um renomado especialista em maquiagem, trouxe à vida o icônico lobisomem do filme. As transformações físicas são realistas e assustadoras, o que adiciona um nível adicional de suspense à história. Os efeitos sonoros também são incríveis e contribuem para a atmosfera assustadora. Além do terror, um lobisomem americano em Londres apresenta alguns momentos hilariantes. As aparições do amigo falecido de David, Jack, trazem um alívio cômico necessário ao longo do filme. A interação entre os dois personagens é engraçada e cativante, proporcionando uma pausa bem-vinda da tensão crescente. Chegamos ao clímax do filme, que promete emoção e sustos de arrepiar. Sem spoilers, mas preparem-se para uma sequência de perseguição eletrizante pelas ruas de Londres. A cena final é icônica e deixará você na ponta da cadeira. Preparem-se para gritar e rir ao mesmo tempo. E assim terminamos nossa análise de Um Lobisomem Americano em Londres. Este filme clássico continua a cativar e assustar audiências de todas as idades. Se você é fã de filmes de terror com uma pitada de comédia, definitivamente deve assistir a este. Obrigado por nos acompanhar hoje. Lembre-se de deixar seus comentários abaixo e compartilhar este vídeo com outros amantes do cinema. Até a próxima! Outro filme icônico que não pode ficar de fora da lista é Grito de Horror. Dirigido por Joe Dante, o longa conta a história de um garoto que descobre que seu vizinho é um lobisomem. Com um elenco talentoso e um roteiro envolvente, este filme conquistou fãs ao redor do mundo. Prepare-se para uma aventura cheia de suspense e surpresas. Antes de nos aprofundarmos na trama, vamos conhecer um pouco sobre Grito de Horror. Lançado em 1981 e dirigido por Wes Craven, este filme é uma obra-prima do terror. A história se passa em uma cidadezinha pacata, onde uma família é atormentada por pesadelos assustadores que se tornam cada vez mais reais. O que torna o Grito de Horror verdadeiramente aterrorizante são os elementos sobrenaturais envolvidos. O enredo nos leva a questionar a linha tênue entre sonhos e realidade, deixando-nos constantemente em suspense. O filme é habilmente construído para criar uma atmosfera de medo e tensão, mantendo o público preso à história até o último minuto. Um dos pontos fortes do filme são as cenas de terror que se tornaram icônicas. Wes Craven utiliza elementos visuais e sonoros de forma magistral para criar momentos de puro arrepio. As sequências de perseguição, sustos repentinos e a trilha sonora intensa contribuem para a experiência aterrorizante. Grito de Horror também é conhecido por apresentar um vilão icônico, Freddy Krueger. Interpretado por Robert Englund, Fred se tornou um dos maiores ícones do cinema de terror.
Sua característica mais marcante é a luva com garras afiadas, que se tornou um símbolo do filme. A atuação de Englund é excepcional, dando vida a um vilão assustador e memorável. Chegamos ao clímax do filme, onde segredos sombrios são revelados e a batalha final se desenrola. Sem dar spoilers, posso dizer que Grito de Horror entrega um desfecho surpreendente e satisfatório para os fãs do gênero. Preparem-se para um final arrebatador e que certamente ficará gravado em suas memórias. E assim chegamos ao fim da nossa análise de Grito de Horror. Este filme cult dos anos 80 continua a assustar e encantar audiências até hoje. Se você é fã de suspense e terror, não pode deixar de assistir a essa obra-prima. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Anjos da Noite é uma franquia de filmes que combina vampiros e lobisomens. Neste universo sombrio, os vampiros e lobisomens estão em guerra há séculos. O primeiro filme da série, dirigido por Len Wiseman, apresenta uma história repleta de ação, lutas épicas e criaturas sobrenaturais. Se você gosta de filmes de ação com uma dose de fantasia, não pode perder essa produção. Antes de adentrarmos nesse mundo sombrio, vamos conhecer um pouco sobre Anjos da Noite. Lançado em 2013 e dirigido por Len Wiseman, o filme nos apresenta uma realidade oculta onde vampiros e lobisomens travam uma batalha secreta que dura séculos. A protagonista Selene, interpretada por Kate Beckinsale, é uma destemida guerreira vampira em busca da verdade e da justiça. A atmosfera de Anjos da Noite é um dos seus pontos fortes. A cidade gótica e sombria em que a história se passa é ricamente construída, transportando-nos para um mundo repleto de mistério e perigo. A fotografia escura e os efeitos visuais impressionantes contribuem para a imersão nessa jornada sobrenatural. Um aspecto marcante do filme são as cenas de ação espetaculares. Selene demonstra habilidades acrobáticas e destreza com as armas, tornando-a uma protagonista cativante. As sequências de luta contra os lobisomens são intensas e cheias de adrenalina, mantendo-nos vidrados na tela. Além das cenas de ação, Anjos da Noite também explora a complexidade dos personagens e suas motivações. Selene se vê envolvida em um conflito interno ao se apaixonar por um humano, Michael Corvin, interpretado por Scott Speedman. Essa relação proibida adiciona uma camada de romance e conflito emocional à trama. O clímax do filme nos reserva reviravoltas surpreendentes e revelações chocantes. Conforme a história se desenrola, somos levados a questionar quem são os verdadeiros vilões e heróis nesse universo complexo. Preparem-se para um desfecho cheio de ação e emoção, que deixará você ansiando por mais. E assim concluímos nossa análise de Anjos da Noite. Este filme combina elementos de ação, fantasia e romance de forma envolvente, proporcionando uma experiência cinematográfica empolgante. Se você é fã de histórias de vampiros e lobisomens com uma pitada de mistério, não pode deixar de assistir a este clássico. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Em Ginger Snaps, somos apresentados a duas irmãs adolescentes que têm uma obsessão pelo macabro. Quando uma delas é mordida por um lobisomem, sua vida sofre uma reviravolta assustadora. O filme aborda temas como transformação, amadurecimento e a natureza humana. Com uma abordagem mais sombria e psicológica, esta produção canadense conquistou críticos e fãs de filmes de terror. Antes de mergulharmos na trama, vamos conhecer um pouco sobre o Ginger Snaps. Lançado em 2000 e dirigido por John Fawcett, este filme canadense nos apresenta as irmãs Ginger e Brigitte, duas adolescentes desajustadas e fascinadas pelo macabro. Tudo muda quando Ginger é atacada por uma criatura misteriosa, desencadeando uma série de eventos sobrenaturais. O que torna Ginger Snaps especial é a abordagem única do tema do lobisomem. O filme utiliza a transformação da personagem Ginger em um lobisomem como uma metáfora para a passagem pela adolescência e as mudanças hormonais.
Essa combinação de horror sobrenatural com temas adolescentes cria uma atmosfera intrigante e cativante. Uma das grandes qualidades de Ginger Snaps é o seu roteiro inteligente e bem construído. A história explora a relação complexa entre as duas irmãs, mostrando o amor e o vínculo entre elas enquanto enfrentam os desafios sobrenaturais juntas. Além disso, o filme aborda temas como amadurecimento, identidade e o medo do desconhecido. A direção de John Fawcett merece destaque, pois ele consegue criar uma atmosfera sombria e envolvente. A fotografia escura e a trilha sonora intensa contribuem para o clima tenso do filme. As cenas de transformação de Ginger em lobisomem são visualmente impressionantes e carregadas de simbolismo. O clímax de Ginger Snaps nos reserva momentos de grande tensão e reviravoltas surpreendentes. Sem dar spoilers, posso dizer que o desfecho é impactante e deixa uma forte impressão. O filme consegue equilibrar habilmente o horror, o drama e o suspense, tornando-se uma obra única dentro do gênero. E assim chegamos ao fim da nossa análise de Ginger Snaps. Este filme é um exemplo fascinante de como o terror pode ser explorado de maneiras criativas e profundas. Se você é fã de filmes que mesclam elementos sobrenaturais com temas adolescentes, definitivamente deve conferir essa pérola do cinema. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! A Hora do Lobisomem é baseado em um livro do mestre do terror, Stephen King. O filme se passa em uma pequena cidade onde um lobisomem aterroriza os moradores durante as noites de lua cheia. Com um clima de suspense constante e uma atmosfera assustadora, este filme é um clássico do gênero e não pode faltar na sua lista de filmes de lobisomem. Antes de nos aprofundarmos na trama, vamos conhecer um pouco sobre A Hora do Lobisomem. Lançado em 1985 e baseado no livro de Stephen King, este filme nos transporta para uma pequena cidade onde os moradores são aterrorizados por uma criatura selvagem e sedenta de sangue durante cada lua cheia. O que torna A Hora do Lobisomem tão impactante é a habilidade de criar uma atmosfera de medo e tensão. O diretor Joe Dante nos envolve em uma narrativa repleta de mistério e suspense, mantendo-nos à beira dos assentos a cada cena. A combinação de sequências assustadoras, efeitos especiais bem feitos e uma trilha sonora arrepiante contribuem para a experiência aterrorizante. Os personagens desempenham um papel fundamental na trama de A Hora do Lobisomem. Conhecemos um elenco diversificado de personagens, cada um com suas próprias peculiaridades e segredos. Conforme a história se desenrola, somos apresentados aos medos e fraquezas de cada um, o que torna a experiência ainda mais envolvente. Um dos aspectos mais marcantes do filme é a caracterização do lobisomem. Os efeitos práticos e maquiagem utilizados para dar vida à criatura são impressionantes, causando verdadeiro terror. As cenas de transformação do homem em fera são visualmente impactantes e repletas de detalhes macabros. O clímax de A Hora do Lobisomem nos reserva momentos de grande intensidade e confronto final entre o monstro e os protagonistas. Sem dar spoilers, posso dizer que o desfecho é emocionante e cheio de reviravoltas. Preparem-se para um final de arrepiar os cabelos e que ficará gravado em suas memórias. E assim chegamos ao fim da nossa análise de A Hora do Lobisomem. Este filme é um clássico do terror que ainda é reverenciado por fãs do gênero até hoje. Se você gosta de histórias assustadoras com uma pitada de mistério e suspense, não pode deixar de assistir a essa obra-prima. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Cursed é um filme dirigido por Wes Craven que combina terror e comédia. A história gira em torno de duas irmãs que são mordidas por um lobisomem e passam a enfrentar uma série de acontecimentos sobrenaturais. Com um elenco de peso, incluindo Christina Ricci e Jesse Eisenberg, este filme oferece uma mistura única de sustos e risadas. Antes de entrarmos na trama de Cursed, vamos conhecer um pouco sobre o filme. Lançado em 2005 e dirigido por Wes Craven,
Este longa nos apresenta a história de Ellie, interpretada por Christina Ricci, e seu irmão Jimmy, interpretado por Jesse Eisenberg, que são atacados por um misterioso animal na noite de um acidente de carro. A partir desse evento, suas vidas mudam drasticamente. O que torna Cursed interessante é a maneira como ele aborda o mito dos lobisomens. O filme nos leva a uma jornada de descoberta enquanto Ellie e Jimmy lidam com sua nova condição sobrenatural. A transformação física e as habilidades sobrenaturais que adquirem trazem desafios e perigos, deixando-os em constante luta para controlar seus instintos animalescos. Além da trama principal, Cursed também explora os relacionamentos interpessoais dos personagens. Os laços entre Ellie, Jimmy e outros personagens são testados à medida que enfrentam as consequências de suas transformações. Essa dinâmica adiciona camadas de drama e tensão à narrativa, fazendo com que nos importemos com o destino dos protagonistas. A direção de Wes Craven contribui para criar uma atmosfera de suspense e horror em Cursed. As cenas noturnas são envoltas em sombras e mistério, enquanto os ataques dos lobisomens são intensos e cheios de ação. Os efeitos visuais e a maquiagem ajudam a dar vida às criaturas, tornando-as assustadoras e impactantes. O clímax de Cursed nos reserva reviravoltas surpreendentes e momentos de grande confronto entre os personagens. Sem dar spoilers, posso dizer que o desfecho é cheio de ação e emoção, com um confronto final que definirá o destino de todos os envolvidos. Preparem-se para um desfecho empolgante que deixará você na ponta da cadeira. E assim concluímos nossa análise de Cursed. Este filme combina elementos de terror, fantasia e drama de maneira envolvente, criando uma experiência cinematográfica emocionante. Se você é fã de histórias sobrenaturais com lobisomens e mistérios a serem desvendados, definitivamente deve conferir essa obra. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Em A Besta Entre Nós, somos levados para a França do século XVIII. O filme conta a história de um monstro terrível que assombra uma pequena aldeia. Com uma atmosfera gótica e uma narrativa cativante, este filme proporciona uma experiência imersiva aos fãs de filmes de terror. Prepare-se para uma jornada sombria e cheia de mistérios. Antes de entrarmos na trama de A Besta Entre Nós, vamos conhecer um pouco sobre o filme. Lançado em 2014 e dirigido por Jeremy Saunier, este longa nos apresenta a história de um grupo de amigos que decide passar um tempo em uma cabana isolada na floresta. No entanto, eles logo se veem em um jogo mortal de sobrevivência quando são perseguidos por uma criatura aterrorizante. O que torna A Besta Entre Nós tão impactante é a sua abordagem realista e perturbadora. O filme explora os limites da natureza humana e o instinto de sobrevivência diante de situações extremas. À medida que os personagens enfrentam o perigo iminente, somos confrontados com questões sobre o que seríamos capazes de fazer para proteger nossa própria vida. A atmosfera de suspense e tensão em A Besta Entre Nós é cuidadosamente construída. A direção de Jeremy Saunier cria uma sensação constante de claustrofobia e paranoia, fazendo com que o espectador se sinta imerso na angústia dos personagens. A trilha sonora intensa e os cenários sombrios contribuem para a sensação de desconforto ao longo do filme. Um dos pontos fortes de A Besta Entre Nós é o seu elenco talentoso. Os atores entregam performances convincentes e cheias de emoção, transmitindo o desespero e a determinação de seus personagens. Suas interações e dinâmicas adicionam profundidade à narrativa, tornando-a ainda mais envolvente. O clímax de A Besta Entre Nós nos reserva momentos de pura adrenalina e reviravoltas surpreendentes. Sem dar spoilers, posso dizer que o desfecho é emocionante e cheio de tensão, levando os personagens e o espectador ao limite. Preparem-se para um final impactante que deixará você sem fôlego. E assim chegamos ao fim da nossa análise de A Besta Entre Nós. Este filme é uma jornada emocionante pelo lado mais sombrio da natureza humana. Se você é fã de histórias de suspense e terror psicológico, não pode deixar de assistir a essa obra-prima.
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Dog Soldiers é um filme de terror britânico que combina ação e horror de forma brilhante. A trama acompanha um grupo de soldados em treinamento que se depara com lobisomens em uma floresta isolada. Com cenas de ação intensas e efeitos especiais impressionantes, este filme é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Antes de entrarmos na trama de Dog Soldiers, vamos conhecer um pouco sobre o filme. Lançado em 2002 e dirigido por Neil Marshall, este longa nos apresenta um grupo de soldados britânicos que participa de um treinamento militar em uma floresta remota. No entanto, eles logo descobrem que não estão sozinhos, pois são atacados por uma matilha de lobisomens sedentos por sangue. O que torna o Dog Soldiers tão cativante é a combinação de ação, suspense e horror. O filme nos leva a uma jornada cheia de reviravoltas e sequências de ação eletrizantes. A atmosfera sombria e claustrofóbica da floresta contribui para a sensação de perigo iminente, mantendo-nos tensos e ansiosos durante toda a projeção. Os personagens de Dog Soldiers são carismáticos e bem desenvolvidos. Cada soldado possui sua própria personalidade e habilidades, o que cria dinâmicas interessantes dentro do grupo. À medida que enfrentam os lobisomens, suas habilidades de combate são postas à prova, revelando sua coragem e determinação em meio ao caos. A direção de Neil Marshall em Dog Soldiers é habilidosa em criar cenas de ação empolgantes e assustadoras. Os ataques dos lobisomens são intensos e violentos, com efeitos práticos e maquiagem de qualidade, tornando-os visualmente impactantes. A trilha sonora intensifica a tensão, criando uma atmosfera imersiva para o espectador. O clímax de Dog Soldiers nos reserva momentos de pura adrenalina e confrontos épicos entre os soldados e os lobisomens. Sem dar spoilers, posso dizer que o desfecho é cheio de reviravoltas e emoção, mantendo-nos à beira dos assentos até o último instante. Preparem-se para uma batalha final que vai deixar você sem fôlego. E assim chegamos ao fim da nossa análise de Dog Soldiers. Este filme é uma mistura emocionante de ação e horror, com uma dose de adrenalina do começo ao fim. Se você é fã de filmes de lobisomens e sequências de ação eletrizantes, não pode deixar de conferir essa obra. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Este clássico do cinema de terror britânico traz a história de um homem amaldiçoado que se transforma em um lobisomem todas as noites de lua cheia. Com uma atmosfera sombria e atuações brilhantes, este filme é um marco do gênero e continua sendo uma referência para os fãs de filmes de lobisomem. Antes de entrarmos na trama de A Maldição do Lobisomem, vamos conhecer um pouco sobre o filme. Lançado em 1961 e dirigido por Terence Fisher, este longa nos apresenta a história de um jovem chamado Leon, interpretado por Oliver Reed, que é amaldiçoado desde o nascimento e se transforma em um lobisomem durante as noites de lua cheia. O que torna A Maldição do Lobisomem tão especial é a sua abordagem poética e atmosférica. O filme explora os conflitos internos de Leon ao lidar com sua maldição e sua luta para controlar seus instintos animalescos. A narrativa é rica em simbolismos e metáforas, refletindo as dualidades da natureza humana. A direção de Terence Fisher em A Maldição do Lobisomem é marcante. O filme possui uma estética gótica e sombria, com cenários detalhados e uma fotografia evocativa. A maquiagem e os efeitos visuais da transformação de Leon em lobisomem são impressionantes para a época, criando cenas impactantes e assustadoras. O elenco de A Maldição do Lobisomem entrega performances memoráveis. Oliver Reed interpreta Leon com intensidade e vulnerabilidade, transmitindo as complexidades do personagem. O restante do elenco também contribui para a atmosfera sombria do filme, trazendo à vida personagens que tanto despertam empatia quanto medo. O clímax de A Maldição do Lobisomem nos reserva momentos de tensão e tragédia. Sem dar spoilers,
Posso dizer que o desfecho é cheio de emoção e reviravoltas, levando Leon e os demais personagens a um confronto final que definirá seus destinos. Preparem-se para um desfecho impactante que marcará sua memória. E assim concluímos nossa análise de A Maldição do Lobisomem. Este filme é um clássico do terror que ainda fascina os espectadores até hoje. Se você é fã de histórias de lobisomens com uma abordagem poética e atmosférica, não pode deixar de conferir essa obra-prima do cinema. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Encerrando nossa lista, temos O Lobisomem, um filme que combina horror e ação em uma trama envolvente. O filme segue um homem que, após ser mordido por um lobisomem, se vê em uma batalha contra a maldição que o assombra. Com uma atmosfera sombria e efeitos visuais impressionantes, este filme proporciona uma experiência cinematográfica emocionante. Antes de entrarmos na trama de O Lobisomem, vamos conhecer um pouco sobre o filme. Lançado em 2010 e dirigido por Joe Johnston, este longa nos transporta para a Londres vitoriana, onde um homem chamado Lawrence Talbot, interpretado por Benício Del Toro, retorna à sua cidade natal para investigar o misterioso assassinato de seu irmão. No entanto, ele logo descobre um segredo sombrio que o leva a enfrentar sua própria transformação em um lobisomem. O que torna O Lobisomem tão cativante é a sua atmosfera gótica e sombria. O filme nos envolve em um mundo repleto de segredos, superstições e criaturas sobrenaturais. A ambientação detalhada e os cenários suntuosos da Londres vitoriana nos transportam para uma época cheia de mistério e perigo. A direção de Joe Johnston em O Lobisomem é habilidosa em criar uma sensação constante de tensão e suspense. O uso de efeitos visuais impressionantes dá vida às transformações do lobisomem, proporcionando cenas impactantes e assustadoras. A trilha sonora envolvente e os efeitos sonoros contribuem para a atmosfera arrepiante do filme. As performances do elenco em O Lobisomem são dignas de destaque. Benício Del Toro traz uma intensidade e melancolia ao personagem de Lawrence Talbot, transmitindo sua luta interna e desespero. O restante do elenco, incluindo Anthony Hopkins e Emily Blunt, entrega atuações convincentes, adicionando camadas de profundidade aos seus personagens. O clímax de O Lobisomem nos reserva momentos de ação eletrizante e revelações surpreendentes. Sem dar spoilers, posso dizer que o desfecho é cheio de reviravoltas e confrontos emocionantes, culminando em um confronto final épico entre o lobisomem e seus inimigos. Preparem-se para uma batalha intensa que vai deixar você sem fôlego. E assim chegamos ao fim da nossa análise de O Lobisomem. Este filme nos mergulha em um universo sombrio e cheio de suspense, com performances marcantes e uma atmosfera arrepiante. Se você é fã de histórias de lobisomens ambientadas em uma Londres vitoriana repleta de segredos, não pode deixar de conferir essa obra. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem com seus amigos. Até a próxima! Se você é apaixonado por filmes de lobisomem, essa lista é perfeita para você. Os filmes mencionados aqui apresentam diferentes abordagens do gênero, desde clássicos assustadores até produções mais recentes com elementos de comédia e ação. Prepare a pipoca, desligue as luzes e mergulhe nesse mundo de transformações e criaturas aterrorizantes. Garantimos que esses filmes vão proporcionar muita diversão e sustos para os fãs do gênero.